Bem, então, muito boa noite. Hoje, dia 15/4/2025, disciplina Psicologia Organizacional. Hoje nós iremos trabalhar, né, o conteúdo relacionado à aula 6. Né? Então, me desculpe, conteúdo relacionado à aula 7. Então, nós vamos falar sobre hábito. Vamos lá, deixa eu abri-la aqui e compartilhar com vocês. Tela inteira. Vamos lá, creio que agora vocês conseguem. Ótimo. Então vamos lá. Então, os temas que nós iremos trabalhar é algo que tem a ver, né, com o que nós estudamos na aula passada, com o que foi apresentado na aula passada, a respeito do behaviorismo, e nós vamos falar da formação de hábitos, e dentro desse contexto dos hábitos, o reforço através dos rituais, tá? E vamos falar também, né, já que Skinner termina falando da importância do reforço positivo, nós vamos falar do poder do reforço e da punição no autoconceito que os indivíduos possuem. Como o próprio nome diz, né, o autoconceito, o conceito de si próprio, reforçado aí por pessoas que importam a esse indivíduo. Então vamos lá, formação dos hábitos e dos rituais. Hoje o nosso conteúdo ele é relativamente rápido, né? Ele não é tão extenso, né? Então fiquem comigo aí, vamos lá. Então a definição de hábitos na vida da pessoa, ela começa desde o momento em que nós nascemos, né? Inclusive é falado, né, na área da educação, da importância de se estabelecer hábitos desde da formação da criança, né? Desde quando bebê, para a questão da higiene do sono, para a questão da alimentação, e à medida que a criança vai crescendo, quantos hábitos são importantes, né? Então, desde o momento em que nós nascemos, hábitos são estabelecidos. Ou, se não são, isso gera uma consequência, né? Muitas das vezes, essa sociedade ansiosa que nós temos, viciada em telas e etc., se dá por meio, né, desta questão dos hábitos, né? Está muito em voga uma série, né, no Netflix, não sei se vocês já assistiram, que fala, eu não assisti, mas como está fazendo muito sucesso, a gente acaba, deixa eu só levantar aqui um pouquinho, está cortando minha cabeça. Como está fazendo muito sucesso, a gente acaba indiretamente, né, tendo conhecimento, né, e fala a respeito dessa relação com com o adolescente, um período de muita conturbação, né, na vida de todos nós. Então, quanto os adolescentes estão abandonados, né, à própria sorte. E aí na internet, o que nós observamos aí são verdadeiras tragédias, né? Essa semana nós tivemos no Distrito Federal, né, em Ceilândia, se eu não me engano, mas não, se não for uma cidade satélite do Distrito Federal, uma criança de 8 anos que assistindo TikTok, né, que é um aplicativo que o próprio TikTok fala o quão pernicioso que ele é, né, o próprio TikTok lançou um estudo falando, né, dos vícios causados aí na sua plataforma e da importância de ter um controle sobre isso, mas o adolescente, se existe uma fase do descontrole, é a adolescência, né? Então,
é necessária a supervisão dos pais, o acompanhamento próximo, né? Diante das pressões aí dos abandonos aos quais os jovens, né, os adolescentes estão submetidos. E ali fala, né, de uma paternidade um pouco negligência, de conflitos familiares e o quanto as pessoas, aquele adolescente numa fase tão importante da sua vida, ele fica refém àquilo. E, né, uma criança de 8 anos no Distrito Federal, mais um dos desafios absurdos, né, do TikTok, ela inalou desodorante, se eu não me engano, um aerosol do desodorante, e em função disso foi a óbito, né? Então, o quanto as redes sociais podem ser úteis, né, podem também ajudar em alguns aspectos, na socialização e etc., mas também pode servir para uma série de malefícios que nós temos observado, né, do isolamento social e etc. Então, nós somos seres de hábitos. Nós temos hábitos para dormir, nós temos hábitos para nos alimentar, deveríamos ou devemos, né, ou temos, depende de cada um aí, hábitos quanto à prática esportiva, né, movimentação, esporte, higiene, hábitos quanto à higiene, hábitos quanto à higiene mental. Eu, verificando um canal na internet, que eu até tinha deixado de seguir, ele apareceu no meu feed e eu voltei a seguir. Tenho uma mãe idosa, né, então é um tema que me importa. E o canal, ele fala, né, o perfil, ele fala de um idoso que possui Alzheimer, no Rio de Janeiro, né, e a nora, né, a esposa do filho deste idoso, cuida dele, né, ela é uma cuidadora dele, estando grávida, né, ela está grávida e está ajudando ali Então é um perfil de bastante humor, né, eles geram com leveza, né, a temática, mesmo sendo uma temática complicada, né, o Alzheimer, o esquecimento e etc. E um dos fatores ali quanto aos hábitos é o da higiene, né, o quanto ela relata ali a dificuldade da higiene em relação a essa pessoa da terceira idade, né, por um processo de difícil realização. Então, desde a mais tenra idade até a idade mais avançada, nós somos seres de hábitos. A nossa vida é repleta de hábitos. Podem ser hábitos mais saudáveis ou menos saudáveis. E é óbvio que isso não é diferente no nosso ambiente de trabalho. Também temos hábitos dentro do ambiente de trabalho. Então, nós temos a repetição de comportamentos. Isso é o que pode caracterizar como um hábito. Então, hábito, né, de escovar os dentes após as refeições, de utilizar uma roupa mais, né, adequada, que auxilie no sono, né, que já seja uma preparação ali para o sono, e aí nós já entramos no ritual, né, a importância de ter um ritual do sono, em que os médicos recomendam que desliguemos das redes sociais 1 hora antes, evitemos alimentação também ali próximo do horário de dormir, né, para que possamos ter um sono reparador, né, então desligar as telas, escurecer o quarto, utilizar uma roupa mais adequada, se possível a diminuição da temperatura. Então tudo isso faz parte de um hábito, de um ritual que pode auxiliar na sua higiene do sono, né? Então, colocar pijama para dormir, ou a forma que a pessoa dorme, comer com determinados talheres, né? Então, tudo isso geram hábitos, né? Então, em algumas regiões do Brasil são utilizados, né, hábitos diferentes de alimentação e etc. Né? Então, inclusive, em algumas culturas, a alimentação tem significados diferentes, né? Observando pessoas que viajaram para o Japão, o quanto a alimentação tem uma característica diferente para a cultura oriental. Né? Pois bem, então, nós temos os nossos hábitos. E, da mesma maneira, só um detalhe, né? Essa guerra comercial que nós estamos vendo, né, em relação aos Estados Unidos e à China, quanto à tarifação, eu ouvi de uma chinesa, né, algo que eles estudam desde da mais tenra idade lá na China, né, a respeito da cultura milenar que possuem, né, a importância de ter paciência, de saber esperar, e ela falava de algo que eles estudam
já nos primeiros anos escolares, de não ceder espaço ao inimigo. Porque se você cede espaço hoje, mesmo que hoje não signifique um prejuízo tão grande, isso significará no médio e longo prazo para as gerações futuras, podendo chegar até uma situação de escravidão, né? Ou muito pior do que se apresenta naquele primeiro momento em que a resistência era mais fácil. Então, e aí ela termina, né, dizendo que, olha, nós temos mais de 2.000 anos de cultura, né, mais do que 2.000 anos de existência. Nós existimos, na verdade, bem mais, né? Nós existimos sem os Estados Unidos 2.000 anos. Então, a China existe sem os Estados Unidos, enquanto relação comercial, há 2.000 anos. Então, percebam que é um país de muita história, de muita tradição, né, de muitos hábitos, de muitos rituais. Mas voltando aqui para o que nos importa, nós temos hábitos quanto a acordar, né, os médicos também, né, comportamentais, os psiquiatras, os psicólogos, falam também da forma que nós acordamos, né, que o acordar interfere como nós vamos viver o dia, né, e aí tem até alguns livros engraçados a respeito disso, né, sobre um que fala para você arrumar a sua própria cama, né, porque ali já é um estado de alerta em que você já coloca uma disposição para o trabalho, e etc, né, então o quanto o hábito de você, e quem nunca, né, mais 5 minutos de sono, né? Isso também reflete, né? Porque ao longo do seu dia, a procrastinação e etc. Então, nós temos hábitos para dormir, hábitos para nos alimentarmos, hábitos para acordar, hábitos para nos vestir, hábitos no trânsito, né? Eu confesso que meus hábitos não são tão bons, é um calcanhar de Aquiles para mim, né? A questão do trânsito. Sou uma pessoa um pouco nervosa no trânsito. O trânsito é um lugar também, né, de conflito, e o trânsito de Goiânia é ainda mais conflituoso, né? Mas, na verdade, depende do referencial, né? Se você vai para uma cidade do interior, compara com Goiânia, é um absurdo. Mas se você sai de Goiânia e vai para São Paulo, o trânsito de Goiânia é uma maravilha. Então, eu tenho o hábito de dirigir para o trabalho, de vestir-me, de acordar, de chegar ali no trabalho e como eu me comporto, hábito de tomar café, de ligar o computador, tudo isso constitui hábitos. Hábitos que se caracterizam por uma repetição, que fazem parte das nossas vidas, inclusive da nossa rotina em relação ao nosso trabalho. Então, são importantes para a organização da pessoa e também para o seu comportamento na empresa. Então, nós já observei empresas que têm programas para melhorar os hábitos dos seus trabalhadores. Hábitos quanto à saúde, hábitos quanto à organização do trabalho, hábitos quanto a essa gestão do tempo, né, para evitar a procrastinação, hábitos comportamentais. Quando eu falo dessa questão de acordar, né, muitos livros de autoajuda, livros na área da psicologia, falam da importância de você criar, né, um diário de gratidão, né, algo que você... Porque é tão fácil criticar, né, é tão fácil a gente se perder no nosso ativismo, da nossa rotina, dos nossos hábitos, e acabamos, né, esquecendo o quanto nós temos para agradecer. Eu tive um projeto de extensão que eu fiz na UEG, hoje não mais, né? Hoje eu estou com outro projeto de extensão, mas os 2 últimos anos eu fiz um projeto ligado à meditação. Então desenvolvi o hábito de meditar, né? De parar em um estado contemplativo e não fazer nada, ficar ali parado, né, deixando a mente se acalmar, para que aí, né, pudesse começar o dia. E o quanto isso me ajudava e ajudava também a equipe dos alunos que participavam e da comunidade que também participavam do projeto, né? Nós buscávamos estimular a meditação ali ao longo do dia, né? Que ele
pudesse meditar, e também nós criamos o hábito de escrever os diários emocionais, de como nós estávamos nos sentindo antes e depois da meditação, né? Então era algo que nós realizávamos. Então, os hábitos, eles não vêm sozinhos, né? Então, geralmente, eles estão cercados ali de rituais. Então, ele vem com uma repetição, e esse ritual é uma dimensão simbólica. Então, o ritual ele é caracterizado pela repetição, mas, sobretudo, pelo simbolismo que essa repetição proporciona, né? Então, obviamente que nós temos também rituais nos mais diversos aspectos. Nós temos rituais organizacionais. Por exemplo, não sei se vocês sabem, algumas empresas no Japão, cito a Toyota, ela, não sei se ela continua com este hábito, né? Mas é algo que era relatado nos livros de gestão da produção, cito Nigel Slack, que é um grande autor da área, em que ele relatava que a Toyota tinha um hino que eles cantavam antes de iniciar o seu trabalho, um hino da própria empresa. Então, a relação do trabalhador com a empresa no Japão é uma relação diferente, é uma relação um pouco mais próxima, é uma relação que muitas vezes passa por gerações. É comum encontrarmos em indústrias gerações de famílias que trabalharam ali. Então, os hábitos são cercados também de rituais. O que são esses rituais? São elementos repetidos que dão um simbolismo dentro do hábito, dando ainda mais significado para este hábito. Então, ir trabalhar todos os dias é um hábito, além de ser uma necessidade, né? Então, ir trabalhar todos os dias é um hábito, e este hábito se torna um ritual quando passa a significar para essa pessoa uma ação de dedicação e de respeito diante do trabalho que ele tem. Uma ação de gratidão diante do trabalho que ele possui e outros não têm. Vou te dar um exemplo. É muito comum, né, em empresas que trabalham com o varejo, com a venda direta, né, com o cliente final, com o B2C, venda para o cliente final. Ali no início do dia, né, o vendedor, até aquecer as turbinas, leva um tempo, né? Então, o pessoal está ali tomando um café no local da venda e etc. Não estão tão ligados, né? Então, acontece às vezes nesse momento o cliente às vezes entrar na loja e não ser recepcionado, enfim, situações que não são as mais adequadas. Isso, há muitos anos atrás, nós prestamos consultoria numa empresa na área de calçados. Nós tínhamos como hábito um determinado ritual. O que era o ritual? Nós fazíamos um círculo, o gerente dava algumas palavras de ordem dos principais produtos do dia, do que estava de promoção e etc. Então fazia o que a gente chama de briefing de venda, né? Briefava os vendedores, que é como se fosse passar para os vendedores os elementos mais importantes ali do dia, que é briefar, né? E nós fazíamos um grito de guerra. Nós instituímos isso. O que isso muda, Carlos? Esses vendedores, eles começavam o dia de uma forma diferente. Eles começavam muito mais, com um gás muito maior. Enquanto outros profissionais de vendas começavam meio capengando, meio corpo mole, etc., esses já começavam a mil por hora, né? Então, na sua empresa também devem ter hábitos, e talvez até hábitos transformados em rituais. Vou te dar um exemplo de um hábito e de um ritual que atrapalhou uma consultoria numa empresa em determinada época. Nós estávamos preparando esta organização para certificação na ISO 9001. Portanto, construindo um sistema de gestão da qualidade. Esta empresa, o proprietário dela tinha uma determinada religião. E um dos dias de consultoria que nós dávamos era sábado. Então imaginem, né? Sábado já é um dia, né, que está o final de semana ali, o trabalhador quer
descansar, né? Tá com a cabeça mais fora da empresa do que dentro da empresa. A empresa, na época, era uma certificadora Microsoft. Então, ela preparava, dava cursos dentro da área da Microsoft, né? Ela era autorizada para dar esses cursos pela Microsoft, é como se fosse uma filial da Microsoft para cursos. Então, era uma empresa muito importante na época, na cidade de Goiânia, e ela era certificada Microsoft para dar esses cursos. Pois bem, e aí o que ele instituiu? Ele começou a criar o hábito, né, de ter um culto, uma atividade religiosa ali, no horário da consultoria. Então a consultoria começava com um mini culto ali. Era mini, né, mas esse mini foi arrastando um pouco mais, e nós tivemos que intervir, né, que nada contra o culto, seja lá qual atividade a ser realizada, mas primeiro que a empresa não é o ambiente para tal, né? Porque você pode ter colaboradores de outros credos, e ele não pode ser obrigado a participar disso, né? Então, é, a organização foi flexibilizando e etc, né? Hoje é muito comum algumas empresas, por exemplo, conheço empresa que tem o culto, um culto também, né, religioso, na segunda-feira de manhã. Então, na segunda-feira, por exemplo, das 8 às 9, é um horário do culto ali na empresa, toda segunda-feira. E eles começam assim a semana. Quem não quer participar, tem essa opção? Tem essa opção. Ele pode não participar. Ele vai ter que chegar no horário, né, na empresa, às 8 horas, inicia a atividade, tem que chegar ali, bater o ponto. E a outra determinação do empresário, né, que para quem não quer participar, é que ele não trabalha. Então, naquele horário, eles não trabalham. Lá o expediente começa às 9 da manhã. Tá? Então, nós temos os hábitos, né? Hábitos, nós podemos julgar aí esses hábitos quanto adequados ou não adequados. Então, por que nós mudamos alguns comportamentos temporariamente e esse comportamento nem sempre vira um hábito? Então, o hábito é aquilo que é consolidado pela repetição no longo prazo. Só que às vezes, né, eu mudo um comportamento e esse comportamento não se torna um hábito. Muito comum, né? Você paga ali uma academia e vai na primeira semana só. Você mudou o comportamento por 7 dias. Eu falo muito comum porque muitas academias já contam com isso, né? A ausência de muitas pessoas que pagam e não vão à academia. Então é muito mais comum do que nós imaginamos. Inclusive, algumas dessas grandes redes, né? Smart Fit, Blue Fit, e essas grandes franquias na área, se todos os assinantes forem ao mesmo tempo ali, assinantes daquela academia, não conseguem horário, né? Não conseguem fazer atividade no mesmo dia. Então, eles contam com esse comportamento. Qual comportamento? Que muitas pessoas vão pelo impulso. Comportamento de porque o verão está se aproximando, porque o carnaval está se aproximando, ou seja lá o quê, se matricula, né? Quer resultados rápidos. Como os resultados não vêm na velocidade que se espera, né, as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. E aí nós temos um autor que eu gosto muito, eu disponibilizei o livro para vocês, o livro não vai cair na prova, o que vai cair são os slides, né? Então a prova vai até os slides da aula 7. Então nós temos James Clear, com um livro que eu adoro, chamado Hábitos Atômicos. E esse autor, né, uma obra relativamente recente, ele trabalha 3 grandes camadas de mudança no comportamento para ele ser efetivo. Então, como se eu tivesse ali 3 níveis, sabe? A cebola que tem as suas cascas, eu tenho 3 níveis ali, 3 grandes níveis. Então, eu tenho o nível mais superficial, que é o de resultado, o de processo, que é mais denso, e o de identidade, que é como eu me enxergo, né? Então, isso é mais denso ainda. Vamos verificar o que é cada um deles. Então, a primeira camada, então anotem isso, tá? Estudem isso. Quais são os 3 níveis de camada de mudança de comportamento? Primeira camada, ela se refere aos resultados que a pessoa tem. Então, esse nível está preocupado em mudar seus resultados. Então, ele está preocupado em perder peso,
ele está preocupado em publicar o seu livro o mais rápido possível, em vencer o campeonato. E a maioria destas metas que você definiu dentro desta camada está associada ali nesse primeiro nível de mudança, tá? Então, o que eu quero mudar é a primeira camada. Eu quero perder peso. Se eu ficar só nessa camada, o comportamento não vira hábito. Na segunda camada, então, eu tenho a mudança do meu processo. Então, esse é um nível um pouco mais profundo. Ele está preocupado com a mudança de hábitos e de sistemas. Então, eu vou desenvolver ações novas, né? Então, eu vou implementar uma nova rotina na academia. Então, eu vou no horário do final do dia, no mínimo 3 vezes por semana, ou um outro comportamento de organizar a sua mesa para ter um melhor fluxo de trabalho. Ou um exemplo do meu projeto de extensão. Então, eu vou, né, para buscar um equilíbrio aí, né, emocional e etc., eu vou buscar uma prática de um mindfulness, de uma meditação. Mindfulness está muito ligado para a questão do foco, né? Então, a maioria dos hábitos que você cria está nessa camada, pessoal, na segunda camada. Mas se você ficar nessa segunda camada, também não é o suficiente. Então, primeira camada, eu quero perder peso. Segunda camada, eu tenho que gerar uma ação para perder. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou na academia e vou me matricular e vou fazer 3 vezes por semana. No começo, é comum a pessoa realizar o quê? Mudar o processo de uma forma radical. Tudo aquilo que é radical tem uma dificuldade de entrar na terceira camada. Do jeito que ele veio rápido, ele também vai rápido, né? Então, a segunda camada está ligada a eu vou na academia 3 vezes por semana, ou eu organizo a minha estação de trabalho antes de começar, ou eu checo o meu e-mail, ou no domingo à noite eu faço uma revisão da minha agenda para verificar o que eu tenho de mais importante para desenvolver ao longo da semana. Então, quando nós falamos de hábito, é aqui que nós estamos, a maior parte das pessoas, na segunda camada. Mas tem uma terceira camada que é ainda mais profunda e que influencia ainda mais o comportamento. Que camada é essa? É a terceira camada ou a camada mais profunda? Nessa camada, eu mudo o meu estilo de vida. Então, eu vou mudar a minha identidade, o que eu sou. Então, esse nível está relacionado com a mudança de como eu enxergo o mundo. É como se eu tivesse um óculos igual esse do Carlos, né, que é de miopia. Na verdade, ele é multifocal, né? Uma parte dele é de miopia, desculpe. Uma outra parte é de astigmatismo, né? Então, uma parte para enxergar de longe, outra para enxergar de perto, para a vista cansada. Então, a terceira camada, que é a mais profunda, é uma mudança de como eu me enxergo, de identidade. Então, está relacionada a qual óculos que eu uso para enxergar o mundo. Quando nós estudamos políticas públicas, nós observamos que a política pública tem a característica, a identidade de quem? Do poder público, que elabora a política pública, do poder executivo, do poder legislativo ou até do poder judiciário, que tem legislado em alguns aspectos quando o Congresso é omisso, né? Então, todos nós temos, né, as nossas crenças, nossa visão de mundo, como nós nos enxergamos, o julgamento, né, sobre você e a sua relação com os outros. Vou te dar um exemplo, né? Tem pessoas que já cristalizaram no seu comportamento a questão da crítica, né, ou a questão do adoecimento. Sabe aquela pessoa que está sempre se queixando, e não estou dizendo que ela não tenha razões de saúde para se queixar, mas parece-me que, né, essa situação da queixa em nada resolve o problema. Pelo contrário, ela piora, porque ela pode ocasionar o afastamento das pessoas diante da convivência de alguém que reclama tanto,
ou que sempre está doente, que nunca olha, né, os aspectos positivos aí da vida, tem uma visão mais pessimista da vida. Então, a maioria das crenças, suposições, né, e preconceitos está associada a esse nível, né? Eu vi uma charge do, do daquele desenho infantil, né? Salsicha e Scooby-Doo, sabe aqueles dois personagens em um filme deles, né? De animação. O cachorro é de animação, né? A pessoa é um ator, faz o Salsicha, e só o cachorro que é animado. E ele fala que, né, precisou passar por muitos sustos até descobrir que os fantasmas são sempre as pessoas. Então, achei muito bonito essa colocação que está por trás, né? Às vezes, por trás de um desenho, tem mensagens ali colocadas, né? Por exemplo, o Bob Esponja, né? Aquele desenho infantil que muitas crianças gostam. Me desculpe ficar remetendo a esse tipo de filme, né? Mas eu tenho filhos ainda na infância, né? Tenho um filho bebê e uma filha na infância, então esses desenhos permeiam nosso universo aqui em casa. E se você olhar a origem, né, do criador do Bob Esponja, ele está ligado ao autismo, né? Uma criança que era uma criança especial, que era o filho, né, dele, que era o autor até faleceu, enfim. Então, nós temos as nossas crenças do que nós somos, da nossa autoimagem, do que você julga que você é, né? Eu sou capaz, eu sou seguro do que eu falo, eu tenho uma boa oratória justamente vinda desta segurança, eu tenho apoio dos meus familiares para os meus projetos, sempre tive esse apoio e etc. E temos, né, também o óculos do pessimismo, né, do negativismo, de uma camada enraigada, quando a pessoa nem percebe mais esse comportamento, né? Então talvez ela se auto-sabota, né? Ela não se acha a síndrome do impostor que todo ser humano tem em algum momento da vida, sobretudo se ele está alcançando determinado êxito, né? Então, de não se achar merecedor. Uma coisa é ter essa síndrome esporadicamente, outra coisa é chegar ao ponto de travar, né? Para esses pensamentos dominarem a maior parte do dia da pessoa, do comportamento, de sentir-se não capaz, não merecedor do lugar que ele está, e diante disso, tal pensamento, né, monopolizar o seu comportamento, impedindo que ele alcance o comportamento exitoso que levou ele até onde ele está. Então, visão de mundo, autoimagem, o julgamento que você tem sobre você e sobre os outros, e etc. Então, a maioria das nossas crenças, suposições, preconceitos está nesse nível, né? Então, é o nível aí mais profundo e de difícil convencimento. Então, nós temos essa camada mais profunda ainda do comportamento. Então, os resultados, né, referem-se ao que você obtém. Então, dentro desse contexto, né, então nós apresentamos resultado, processo e identidade. Então, os resultados referem-se ao que nós temos. O processo refere-se ao que você faz. E a identidade ao que você acredita, né? Então, o resultado é o que eu sou. O que eu sou é fruto dos meus resultados. E aí, né, tem um autor de autoajuda e da área de coaching, né, que é Paulo Vieira. Ele tem um livro muito bacana chamado Autorresponsabilidade, recomendo, né? Então, qual é a nossa culpa em relação a isso? Os resultados que nós temos é consequência das nossas escolhas. Obviamente, não sejamos ingênuos de considerar que todos partem do mesmo lugar, né? Então, nós temos que entender, todos nós temos uma construção de uma história de vida que permitiu chegarmos até onde nós estamos, com os nossos traumas, com as nossas feridas, enfim. Então, trago toda essa bagagem de vida social, de relacionamento e etc., e sou, né, os meus resultados.
Segundo aspecto, eu sou os meus processos. Então, eu sou o que eu faço no meu dia a dia. Eu sou não o que eu como no final de semana ou um dia. Eu sou o que eu como todo dia. Né? Eu sou o que eu me alimento dia a dia. Eu sou o que eu assisto. Quando eu falo alimento, envolve isso aqui também, né? O alimento do celular. Eu sou as redes que eu sigo. Eu sou os amigos que eu possuo. Eu sou o ciclo social que eu frequento. Eu sou o networking que eu tenho. Então, tudo isso, né? Então, eu tenho os meus resultados, eu tenho o que eu faço, que não tem mágica, né? O resultado que eu tenho é a respeito do que eu faço. Então, não tem como ter resultados e não ter passado por processo. Isso é impossível, né? Ah, eu não tenho êxito em relação a isso. Claro que existem várias possibilidades de causa para isso, que dão causa para isso. Né? Então, é óbvio que o seio familiar que eu fui gerado, se eu tive rejeição ou não, a condição social, o capital financeiro, as pessoas que eu me relaciono, tudo isso influencia, mas também o que eu faço com tudo isso que eu trago, o que eu faço com o resultado que eu sou hoje. Né? Então, eu tenho várias opções. Né? Eu posso ficar amarrado aí a uma condição de sofrimento pelo resultado que eu tenho, ou eu posso, né, ter uma atitude comportamental positivista, né, positiva, me desculpe, pelo ato falho, não é positivista, positiva, e mesmo diante da dificuldade, eu sou não onde eu nasci, eu sou o que eu faço com o que eu nasci. Eu não sou meus traumas, eu sou o que eu faço com os meus traumas. Tudo isso são os meus processos. Né? Então, os resultados referem-se ao que você obtém, o processo ao que eu faço. Então, às vezes, você está olhando só o resultado, né? Mas tem todo um processo aí de muitos anos, né? Para a pessoa chegar naquele resultado. E por último, eu tenho a minha identidade, que é o que eu acredito até a minha última célula. Então, quando se trata em criar hábitos que durem, né? Um sistema de melhoria, por exemplo, de 1% a cada dia, o problema não é que um nível seja melhor ou pior do que o outro. Né? O problema, todos os níveis de mudança são úteis à sua maneira. O problema é a direção que eu estou dando para essa mudança. Então, muitas pessoas começam com um processo de mudança errado. Ela concentra no que ela quer alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultado. E sabe qual é um agravante disso, pessoal? Que nós temos as redes sociais. Nunca o ser humano se comparou tanto com o outro. E esse é um elemento muito de adoecimento, né? Porque eu parto de condições diferentes, eu passo de processos diferentes. Quantas mulheres se sentem frustradas por conta da ditadura do corpo, né? Elas seguem influencers que acabaram de parir, de dar à luz a um filho, e na semana em que ela pariu, ela já está com a barriga trincada, né? Ela já está com um corpo maravilhoso. Mas não é dito ali que no próprio ato da cesariana, ou do parto natural, né? Geralmente cesariana, também isso é um elemento cultural que forma hábitos, né? Isso é outra conversa, né? Poderia tratar isso numa turma maior, mas não é o caso. Então, eu digo, não desmerecendo, mas é porque numa turma maior eu teria mais mulheres para estar relacionando isso, né? Essa análise. Então, eu miro naquele resultado, então eu quero ter a barriga trincada daquela influenciadora, né? Que acabou de ter filhos, sendo que eu tenho uma condição genética, sendo que esta influenciadora, na própria cesariana, ela tinha um médico, um cirurgião plástico que lhe fez lipoescultura, lipoaspiração, que fez uma série de cirurgias complexas
aproveitando que iria se fazer a cesárea, né? A cesariana, e aí eu foco nesse resultado. Eu quero ter esse resultado. A alternativa a isso é criar hábitos não baseados no resultado, mas na identidade que eu sou. Então eu faço isso não apenas pelo resultado que eu almejo, mas porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu tenho identidade. Então, este é um caminho muito mais saudável, né? Porque o ato de comparar resultados, embora isso é uma cultura muito presente dentro da administração, né, que é uma ciência voltada ao lucro, voltada à visão social do neoliberal, né? Então, a alternativa de criar hábitos baseados na identidade é uma alternativa a quê, Carlos? A criar hábitos baseados em resultados. Porque eu tenho uma realidade diferente, né, daquele influenciador ou daquela influenciadora. Então, com essa abordagem, nós começamos a nos concentrar em quem nós desejamos nos tornar. Então, isso é um elemento a ser refletido. Então, a maioria das pessoas nem sequer. Estou com um problema aqui de conexão. Então, a maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando ela quer mudar um comportamento, aperfeiçoar algo. Então, elas já pensam o quê? No resultado. Então, eu quero ser magro. Para ser magro, eu tenho um processo. Eu tenho uma segunda camada. Porque só querer por querer não muda nada, né? Então, todo mundo quer ter um corpo esbelto, todo mundo quer ter uma saúde, etc. Nem todos possuem. Porque os processos não são os mesmos. Então, talvez você já tenha ouvido falar de autores que falam do conceito de emular comportamento. Então, às vezes, eu gosto do resultado de uma pessoa, financeiro, de oratória, tem algo que eu admiro, é importante olhar quais são os processos pelos quais essa pessoa passa, porque aí eu posso tentar emular esse comportamento, né? Então, eu quero ser magro, esse é o resultado que eu desejo. E se eu adotar a dieta da lua? Eu vou ser magro, né? Eu serei magro. Esse é o processo. Estou disposto a passar o processo? Cada vez mais as pessoas querem atalho. Se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamava caminho. Então as pessoas cada vez mais querem um caminho mais curto. E nem sempre isso é possível, né? Então, as pessoas querem um determinado resultado, mas não mudam a sua identidade, não mudam a maneira como elas olham para si mesmas. E como elas se percebem, né? Tudo começa a partir dessa percepção, né? Se eu continuo com a mesma percepção de quem eu sou, dificilmente eu vou alcançar o resultado pela mudança de um processo. Então, a sua antiga identidade, ela vai te sabotar. Eu posso até adotar a dieta maluca da lua, né? Ou a dieta, sei lá, do momento, da ocasião. Mas eu não vou ter constância, porque eu não mudei a identidade, que é o elemento mais profundo, que é como eu me enxergo, né? E aí eu vou continuar né, na primeira oportunidade eu vou abandonar esse processo novo. Então, a antiga identidade será uma sabotadora dos seus planos de mudança. Outro exemplo, né? Então, tudo isso é o livro dos hábitos atômicos, tá? Em que uma das teses do livro é que eu não preciso mudar tudo de uma vez. Então, nós temos tanto exemplo positivo quanto negativo, né? Então, por exemplo, é muito comum a pessoa associar um hábito negativo a outros e isso, né, ter toda uma corrente de arrasto. Então, a pessoa, ela sozinha ela não fuma, mas ela começa a beber e falar, quando eu bebo eu fumo. Aí ela está naquele grupo de pessoas que também bebem e fumam, ou seja, reforçam o comportamento que ela tem. Então, tudo isso
né, acaba um elemento reforçando o outro, o que torna muito difícil mudar aquele comportamento. Por isso que eu teria que mudar primeiro como eu me enxergo. E aí eu vou ter que mudar os meus processos, para depois mudar o meu comportamento. Então, eu posso, né, desejar mais dinheiro, mas se a minha identidade for de alguém que consome cada vez mais, ao invés de produzir, é impossível, porque eu vou continuar, me desculpe, a gastar mais em vez de ganhar mais, ou ao invés de fazer mais recurso financeiro. Então, tem pessoas que estão focadas em gastar, enquanto outras estão focadas em produzir, em gerar resultado. Então, outro exemplo, eu posso querer uma vida mais saudável. Hoje eu vi uma postagem, pouco tempo atrás, tá? Anos 70. Nós tínhamos o quê? 40 anos atrás. Nós tínhamos campanhas de cigarros nos hospitais. Vocês viram isso? Essa postagem deu uma viralizada, mostrando aí essa campanha em hospitais americanos, em que algumas marcas, né, patrocinavam. Lembra daquele Zé Gotinha que nós tínhamos? Lá eles também tinham o Zé Gotinha, era uma pessoa vestida de cigarro. E pasmem, eles iam para os hospitais americanos. E pasmem, em alas de pessoas com problemas respiratórios. E pasmem, eles ofertavam cigarro aos pacientes. Por quê? Porque à época, né, as pesquisas científicas associavam o cigarro, e aí que tipo de pesquisa? Também influenciada, quando eu falo influenciada, patrocinada por quem? Né? Então, pesquisa científica que associava o fumo ao bem-estar, ao relaxamento, ao bem-estar psicológico, ao acolhimento. Né? Então, perceba que este, né, é um comportamento. Né? O hábito gera esse comportamento. Claro que depois vieram outras pesquisas mais isentas e associaram o cigarro a problemas respiratórios, a câncer, né? Nas vias aéreas, nos pulmões, no sistema respiratório, de uma maneira geral, na laringe, na faringe, na boca e etc. E os malefícios que o cigarro gera, chegando ao ponto, né, nas carteiras terem as fotos ali dos pacientes terminais ou alguns dizeres pesados, para que mostre a devida consequência deste comportamento, desta ação. Né? Mas a indústria já aceitou como algo normal. A sociedade, me desculpe, já aceitou em um passado recente como algo normal, como algo até esperado comportamentalmente, né? Como algo que pessoa que fuma tinha o quê? Né? A propaganda da Marlboro, né? Daquela linha de cigarros, aquela marca de cigarros. Era, né, o cowboy, o livre, a pessoa forte e livre para ir aonde ela quer. Então, o cigarro já foi sinal de elegância. Né? Então, ele pode querer ser mais saudável, mas se continuar a priorizar o conforto à realização, ele será atraído cada vez mais a atividades relaxantes, ao invés de ir para a academia, ao invés de ir fazer a sua caminhada, o seu exercício físico, o seu pilates, sei lá, seu crossfit, seu beach tênis, o seu tênis de mesa, o seu futebol de final de e etc. Então, muitos até querem associar os esportes às relações sociais, né? Por isso que alguns esportes fizeram tanto sucesso, né? Porque o esporte ele era mais do que praticar uma atividade física. Ele também era uma atividade social. Eu vi esse movimento muito forte, né, com o beach tênis aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, onde muitas academias surgiram por conta do movimento. Então não era ir lá e bater uma raquete numa bola, né, como o tênis fazia, mas era uma construção social, pessoas que
falavam a mesma linguagem, frequentavam os mesmos lugares, toda semana tem campeonato. Um outro movimento que até antecedeu do beach tênis foi o do CrossFit, né? Também na cidade de Goiânia, na de vocês provavelmente, onde as academias criaram esta alternativa, né? Então o CrossFit, muito mais do que apenas uma atividade física, é um movimento onde quem está fazendo se torna até, já tiveram brincadeiras sobre isso também, desagradável, porque a pessoa só quer falar daquele assunto, né? Porque ela está naquele grupo, ela quer contar para todos e etc. É mais do que apenas querer ter o corpo saudável. Esse é o resultado. Mas tem um processo e tem uma mudança de identidade. Então, eu mudo quem eu sou. Agora eu sou eu inserido nessa comunidade. Eu sou eu participando de competições semanais, né, que geralmente acontecem. Eu sou eu me comparando com outros treinamentos, com resultados de outros, e etc. Então, é difícil mudar hábitos se eu não modificar crenças. Crenças que me levam a esse comportamento. As coisas não são por acaso. E isso é um pensamento behaviorista, de analisar comportamento. Né? Então, eu tenho crenças que levam a um comportamento. O que é que eu preciso mudar para mudar o meu comportamento? Mudar as minhas crenças. Então, mudando as minhas crenças, eu mudo os meus processos, né? Mudando as minhas crenças, eu mudo a minha identidade, mudando a minha identidade, eu mudo meus processos, mudando os meus processos, eu crio hábitos, rituais, que acabam gerando resultados esperados. Mas, geralmente, né, na sociedade fast food que nós vivemos, eu me preocupo inicialmente em mudar em querer o quê? Resultado. Então, é difícil mudar resultado, mudar, né, alcançar melhores resultados, se eu não mudei os meus hábitos, se eu não mudei o que eu penso. E o que eu penso está ligado, né, à formação que eu tive aí ao longo da minha construção histórica. Eu digo isso às vezes nos alunos de administração, né? É incrível como o curso, né, voltado para o mundo dos negócios, nós temos alunos no curso de administração que nem passa na cabeça deles ser empreendedor. Eu posso empreender sem criar negócio, né? Mas então deixa eu melhorar isso aqui. Nem passa na cabeça dele ser o quê? Ser criar um negócio. Ele mesmo ter um negócio. E isso é a identidade que ele tem, que é fruto da formação que ele teve, do meio em que ele viveu. Então, a depender do meio, ele não fala, não, isso é impossível, isso é só para quem tem dinheiro. Isso é impossível, isso é só para quem tem um sobrenome importante. Isso é impossível, isso é só para quem tem sorte. E vai criando aí argumentos que são muito mais analgésicos cerebrais para não lhe deixar em estado cerebral de sofrimento, porque são desculpas que você utiliza para falar, né, para justificar o resultado que você tem. O que você é são seus resultados. Né? Então, são desculpas para te acalmar pelo resultado que você tem. Já viram que muitas vezes pessoas próximas a nós parecem que não se sentem felizes pelos resultados positivos que nós temos? Então, digamos que você é de um bairro, passa no vestibular da UEG, e alguns colegas, né, não parecem que ficam descontentes com o resultado que você teve. E até lhe argumentam, né? Ah, quem faz faculdade é isso, aquilo, né? Não tem condição para isso, para aquilo, né? Então, não precisa disso, precisa fazer isso. Muitas vezes porque esse sucesso, né, ou esse alcance de resultado, que o sucesso também é relativo, ele gera esse comportamento. Por quê? Porque o seu sucesso, ou melhor, os seus resultados, denunciam que eu não alcancei os meus resultados. Certo? Então, quanto mais próximas as pessoas são de você, mais você está denunciando que ela não conseguiu alcançar aquele resultado. Às vezes, né, o fogo amigo, às vezes vem de quem você não esperava, né? Às vezes do cônjuge, às vezes de pais, de irmãos.
Mas não é por maldade. Muitas vezes, claro que pode ser, quando é de um estado consciente, mas muitas vezes é de um elemento de inconsciência, em que aquele indivíduo, né, ele não está gerando pela racionalidade essa argumentação para chegar nesse pensamento. Não, não, não. É algo que lá que vem, né, ele não sabe explicar por que, que ele se irrita com esse seu sucesso, por que, que ele se irrita com a sua ida para a universidade, com a sua busca por estudar. Quantos esposos, né, se colocam numa condição extremamente, né, insatisfeita quando a sua esposa vai para uma universidade, né? Então, você tem um novo objetivo, um novo plano, mas não mudou quem você é. O que, que vai acontecer? Você vai abandonar o plano, né? Esse plano não vai sustentar. Na primeira dificuldade, você não volta. Bem, então, uma forma definitiva de motivação intrínseca minha é quando um hábito se torna o que eu sou. Então, já ouviram, né, de alguns atletas, né, de algumas pessoas que vivem, e aí cuidado com a comparação, né, porque às vezes é um influenciador da rede social que é patrocinado para te mostrar isso, né, como se sua vida fosse isso. Você tivesse condições de ficar 9, 10 horas aí por dia só, né, cuidando do seu corpo, né, uma ode ao corpo. Então, a forma de transformar algo em definitivo é mudando a identidade. Então, uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer emagrecer, que sou o tipo de pessoa que quer esse resultado financeiro, ou esta empresa, ou, né, vender algo, ou ser um digital influencer, e etc. O que é muito diferente de dizer que eu sou o tipo de pessoa que é algo, né? Então, uma coisa é dizer que eu sou o tipo de pessoa que quer algo. Querer todo mundo quer. Outra coisa é dizer que eu sou isso, né? Então, eu, eu sou saudável antes de sê-lo. Eu tenho resultado financeiro antes de ter. Não que, né, eu vou já consumir. Ah, cara, já que eu tenho resultado financeiro antes de ter, eu já vou consumir agora, né? Então, esse não é o argumento que nós estamos querendo colocar. A lógica que nós queremos trabalhar aqui, né? Não é isso, tá? Bem, então, quanto mais orgulho, por isso aquele diário de gratidão que eu falei, quanto mais orgulho você tiver em relação a quem você é, a sua identidade, mais fácil será para você ser uma pessoa mais motivada. Então, mais motivado você estará para manter os hábitos associados a ele, né? Associados ao o que eu me orgulho. Então, sabe aquelas mães que elogiam tanto? Minha sogra tem esse comportamento. Ela elogia tanto as filhas, e mesmo vindo de uma condição muito humilde, né, de um ambiente muito difícil, as filhas tiveram relativo êxito. Não vou dizer que é só por conta disso, óbvio que não. Mas ela sempre enche a boca para falar das filhas. Ela sempre eleva, né? E isso tem um papel ali na formação da personalidade delas. Não tenha dúvida. E o contrário poderia acontecer também, né? Aquele seio familiar que lhe apresenta uma condição de hostilidade tremenda diante de qualquer tentativa de mudar. E muitas vezes, volto a dizer, não é um comportamento maquiavélico pensado pela racionalidade. Muitas vezes vem do inconsciente, do subconsciente. É algo que brota uma raiva quando vê falou um impropério, um absurdo. Por quê? Porque aonde você deseja ir e as ações que você está fazendo para transformar o que você já é, isso desnuda
as pessoas que estão próximas a você. Porque se você conseguir, o outro também conseguirá. Conseguiria, né? Claro que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história e nós devemos respeitá-la, né? Então, nesse sentido. Então, se você tiver orgulho, né, do tamanho do seu bíceps, não faltará nos treinos de braço. Engraçado, né? Eu não tenho tanta prática de academia assim, né? Mas no passado, na minha juventude, observava isso, né? Ao praticar, ao conviver com algumas pessoas ali do meio, embora nunca tive, né, essa prática tão presente, né? Nunca fui um atleta desse meio, né? Pratiquei outros esportes, mas você via, né, aquela pessoa que gostava de uma determinada parte e esse era o exercício que ele tinha prazer. Enquanto outros, né, no homem eu posso citar as pernas, por exemplo, era algo que ele evitava fazer porque ele não era orgulhoso daquilo. Então ele eram os músculos inferiores que ele tinha menos resultado e era o que ele menos gostava de treinar, né? Então é óbvio. Então, se você estiver orgulhoso dos cachecóis que você tricota, você estará mais propenso a se dedicar a isso, né? Você estará mais propenso a passar a semana tricotando. Por isso que o ecossistema é muito importante, sabe, pessoal? Eu tenho reforçado isso nos cursos e na universidade, sabe? Tenho tentado levar esse conceito, porque vou te dar um exemplo. Certa vez, Mário Sérgio Cortella, né, o filósofo, já foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele conta em uma palestra que o seu filho, normal, né, as inseguranças, os rompantes, as influências que às vezes o jovem tem assistindo algo no YouTube e considerando aquilo como uma verdade absoluta. Então, ele contava que o filho chegou com uma novidade. Ele falava: pai, não quero fazer universidade, porque Bill Gates foi para Harvard, né, e não terminou. Acho que Bill Gates terminou, mas Steve Jobs não terminou o curso em Harvard. Sei lá, o fundador do Facebook. E aí alguns exemplos, alguns nem verdadeiros são, mas ele vai citando isso, né? E Mário Sérgio Cortella, com a inteligência de um filósofo, que é um influenciador do pensamento, que é um instigador do pensamento, ele fala para o filho: ótimo, passe um ano, assim como eles, em Harvard, e depois você pode abandonar Harvard. Por quê? Porque um ano em Harvard não é apenas um curso superior que você fez um ano ali. É todo um ecossistema. É um ecossistema que vai te permitir um crescimento enorme, né? Então perceba, né, que esses elementos influenciam. Então sempre que algo envolver seu orgulho, você lutará mais para manter esse hábito, né? Então, por isso, as organizações devem criar uma cultura organizacional que permita sentir orgulho de estar nesta organização. Tem organizações que é impossível você ser produtivo, porque, né, a atmosfera é tão horrível que por mais, e aí eu falo atmosfera não no sentido místico, mas como cultura organizacional, conjunto de crenças, valores ali presentes, que por mais que você saia da sua casa motivado, por mais que você tenha lido o último livro sobre motivação na moda, por mais que você esteja afim, quando você chega lá, é muito difícil, porque a cultura força você a abandonar esse seu estado. Então, sempre que você tem orgulho de algo, tendência é que você se dedique para realizar este algo, né? O problema é que os resultados demoram a acontecer. Então, se eu não tenho uma identidade forte, eu abandono as ações em detrimento de um resultado que não chega logo. E aí, dentro desse contexto de hábitos, nós temos também o que, pessoal? Os rituais nas organizações. Citei, né, do hino da Toyota, que para nós ocidentais pode ser algo absurdo, mas para a Toyota é algo que traz identidade.
O que traz identidade para a sua organização? Nós somos isso, né? Qual a identidade? Qual é a personalidade da organização, que é formado pelo conjunto de personalidades que trabalham nessa organização? É de cultura de desperdício? É de aceitar com naturalidade o fracasso, que não dá certo, que nós não podemos melhorar os processos, que isso não é para nós, que isso é só para um determinado setor da economia, que nós não temos condições? Então, esses rituais são extremamente importantes, porque o ritual é um acordo entre as partes. O ritual é uma ação social e ele molda comportamento. Quantas pessoas jamais cometeriam um crime, mas cometeram por uma associação, porque se associaram com pessoas. Já viram um comportamento em torcidas organizadas, né? Então, de futebol, né? Então, ali, seres humanos com discernimento, com uma condição cerebral, dentro de uma sociedade com inúmeras possibilidades, dentro da era da inteligência artificial, mas também com outras dificuldades, né? Com dificuldades cada vez mais econômicas, com um mundo cada vez mais desigual, com um mundo cada vez mais frustrante, e etc. Então, com todos esses encantos e desencantos, as pessoas se encontram. E nesse encontro, elas dão vazão aos seus sentimentos. E os sentimentos que elas dão vazão, que moldam o seu comportamento, reforçam o comportamento em outras pessoas. Então, ali, alguns matam. E se não tivessem, estou dizendo que é uma condição casuística, né? Mas se não estivessem neste grupo, neste local, nessa sintonia, talvez não fariam este comportamento bestial. Talvez não agrediriam uma pessoa, até porque o que difere vocês são times diferentes, mas o comportamento é bem semelhante. Anule o time de um, o time de outro, e vocês verificarão que eles gostam das mesmas coisas, gostam de futebol, são apaixonados pelos seus times, têm rituais, frequentam o estádio e etc., querem impor, né, e etc., né? Então, agora, isso não é construído do dia para a noite nas organizações. Isso é uma construção que exige um reforço. Então, é por meio desse grupo, destas lideranças formais, definidas pela estrutura organizacional, lembra que nós estudamos sobre estruturas, mas também informais, e a informal, o líder não tem condição de participar, mas ele pode influenciar, e ele sofre os reflexos dessa liderança informal. Então é por meio desse grupo que as pessoas, através dos seus rituais, se reafirmam, né? Então, se reafirma constantemente, e isso será um elemento imprescindível para transferir essa cultura da organização, pois vai refletir, né, os valores que para aquele grupo são importantes. Então, eles reforçam isso. Então, os grupos sociais criam rituais, as empresas criam rituais, que vão enfatizar as normas e os valores da cultura organizacional. Então, os rituais apoiam-se em símbolos que são importantes, reconhecidos pelaquela coletividade. Pegue um evangélico e coloque ele dentro de uma missa e ele não dará o mesmo valor do que um católico dará, porque o católico realiza, né, ele dentro daquele ritual, ele reconhece o que está acontecendo por aquele simbolismo, por aquela representação. Inclusive, ele é reforçado pelo comportamento de outros. E isso aconteceria o contrário também, né? O católico
em um culto evangélico, ou, né, o católico em uma sessão de umbanda, né, em um terreiro de umbanda, e etc. Por exemplo, festas de final de ano, reuniões às segundas-feiras, a semana do reconhecimento, entre vários outros eventos que constantemente se repetem nas empresas, são rituais. Eu me recordo, né, de certa vez eu dava aula em Lusiânia e eu tinha uma dificuldade de alimentação ali e às vezes recorria, olha a desculpa cerebral que eu estou dando para mim para me alimentar incorretamente. E às vezes recorria ao fast food de um mini shopping que eles têm ali na cidade, né? Fica ali nos 3 primeiros pisos, os 4 primeiros, sem contar o estacionamento, mas os 3 primeiros pisos de um prédio. Ali temos o shopping da cidade de Lusiânia. E uma das unidades lá dentro era de uma empresa de fast food, o Bob's. Assim como o McDonald's, né, o Bob's ele tem uma cultura de reconhecimento. Então, todo mês tem o trabalhador do mês. Como eu ia algumas vezes, né, as pessoas já me conheciam, as colaboradoras, alguns colaboradores, falavam, ô professor, tudo bom? Tal. Beleza. E aí, certa vez, eu perguntei para uma funcionária, né? Ó, parabéns, é você que é a funcionária do mês lá, né? E ela, sou eu, professor. E aí, gosta de ter sua imagem ali? E aí, desse reconhecimento e tal? Professor, eu gosto, porque isso tem um aumento do nosso salário, né? O salário é pequeno, qualquer coisa que aumenta a gente já está satisfeito, né? Dinheiro não vem na hora errada. Mas, professor, a foto eu não gosto, porque parece que pegam a gente assim no pior momento, tira a foto e coloca ali. Então é algo que eles não gostavam, né? Mas que a cultura da organização não conseguia captar. Então, esses eventos que se repetem são rituais, né? Então nós temos aí os rituais da vida em sociedade. Bem, então um dos mais conhecidos rituais nos Estados Unidos é a premiação da Mary Kay na área de cosméticos. Então é uma mistura, né, de espetáculo circense, de um show, de concurso de Miss, de evento que dura 3 dias, um grande auditório, uma plateia animada, vestida em trajes especiais para aquela ocasião. Olha um exemplo de ritual, estou dizendo da Mary Kay, mas o de formatura, né? Um ritual de passagem. Olha, eu estou saindo da graduação. Eu sei que nem sempre pelas condições financeiras, né, que se impõem, é um investimento caro, a pessoa às vezes não faz isso, né, não participa daquela festa que é um marco, daquela... E aí ela tenta participar de alguma forma, né? Então ela vai ter uma colação de grau especial fora da turma, ela pode participar do culto ecumênico, enfim. Então as vendedoras ganham prêmios para mostrar para as outras que são capazes, de joias, roupas glamurosas, automóveis na cor da marca, a cor rosa, e, né, mostrando que estão tendo sucesso nas cotas que elas deveriam vender. Isso, né, é um show para motivar, para reconhecer em público o desempenho das melhores ali. Então, este é um ritual. Isso vai reforçar, vai gerar uma determinação, um otimismo, um orgulho, um sentimento de pertence importante, né? E será lembrado para que ela persevere quando a dificuldade vier. Então vai reforçar a determinação, o otimismo, para que ela vença os limites que todas têm, os seus obstáculos individuais, pessoais. Então, fundar a sua própria empresa e conseguir um grande sucesso material, né? Então, cada um ali como se fosse dono de uma parte da empresa. Assim que eles devem se enxergar, né? Então, eles têm que trazer pessoas para a empresa e etc. Então, o ritual sinaliza para os vendedores
que o fato de alcançar as suas metas é importante, que o trabalho duro é importante, ter coragem é importante. A impunidade no Brasil reforça um comportamento, né? Por isso somos um dos países mais violentos do mundo. Então isso é um exemplo que o autor Stephen Robbins, que é um clássico na área de comportamento organizacional, nos apresenta. Inclusive recomendo o livro dele, Comportamento Organizacional, edição em que ele traz casos brasileiros, né? Ele é americano, o livro é traduzido, mas ele fez parceria com uma universidade brasileira para trazer casos brasileiros, porque na tradução os casos são, em sua grande maioria, internacionais. Então, é um livro muito bom, Stephen Robbins, Comportamento Organizacional, tá? E nós temos também na nossa sociedade brasileira rituais. Hoje, por exemplo, eu ouvia no rádio uma emissora aqui da cidade de Goiânia, chamada Interativa FM. Ela é líder no horário, nesse horário da manhã, de ir ao trabalho, né, nas rádios dos carros aí da cidade de Goiânia. E aí ela falava, né, também a respeito dos rituais. Um comentarista político lá falava, né, criticando a situação do Estado, que é laico, colocar recurso por meio de uma secretaria de cultura e etc., em festas religiosas. Isso acontece em várias, né? Então, a festa na cidade de Trindade, né? Os mega shows, os mega eventos evangélicos, por aí vai. E ele reclamando disso, né? Falando, não, na verdade, criticando, mas entendendo que dificilmente um político do poder executivo, do legislativo, até vai lá, porque talvez ele possa ter determinado comportamento para o seu nicho, né? Porque o legislativo ele é muito nichado, né? Então talvez ele consiga abocanhar os votos aí de pessoas que acreditam nessa laicidade do Estado. O Estado não ter religião, como muitas vezes no passado isso era presente, né? A religião do Estado era, por muitos anos, por milhares de anos, a Igreja Católica, né? Então, a presença de rito, mas aí ele falava, né? Qual pleiteante do poder executivo, governador, prefeito, presidente, vai ir contra a uma ação como essa? Vai perder votos, né? Vai perder muitos votos. Então, ele sai da laicidade e toma partido, né? Ou vai, né, acende uma vela para Deus e outra para o, né, pro inimigo aí. Então ele vai na igreja evangélica, católica e no centro espírita. Então, ele vai em tudo, né? Então, muitos políticos adotam isso. Então, a presença de rituais cívicos, que muitos já até caíram em desuso, né? Mas na comemoração da proclamação da República, o hasteamento da bandeira, os desfiles cívicos, entre vários outros. Isso reforça o sentimento de nacionalidade de um povo. No estado de Goiás, me dê um exemplo. Então, eu já citei Trindade, o Fogaréu, né, em Pirinópolis, cidade de Goiás, também, as cavalhadas, né? Então, nós temos várias ações que reforçam a nossa identidade goiana, né, de moradores do estado de Goiás. As festas de rodeio, né, os rodeios, né, das atrações agropecuárias, por aí vai. Então, são rituais, né, que caracterizam a nossa identidade. E as empresas brasileiras também fazem isso. Tem rituais que nós poderíamos dizer que eles profissionalizam e se tornam processos. Nós temos rituais de admissão, de demissão, de como selecionar pessoas, de socializar, de confraternizar, de promover. E muitos desses rituais nada mais são do que um reforço da cultura da empresa.
Desculpe. E a cultura da empresa, ela é muito reforçada pela personalidade do fundador daquela empresa, tá? Muito da cultura da empresa está ligada à personalidade daquele fundador. Claro que quando a empresa cresce demais, ela tem esse processo de personalização e essa cultura sai um pouco da figura desse fundador. E aí, caminhando para o segundo tópico da aula e caminhando para a finalização, nós vamos falar do poder que nós temos na organização, dentro desse contexto de rituais, né, de hábitos, o quanto esse hábito pode ser poderoso, poder do reforço, mas também, contrapartida, o quanto temos o hábito da punição, no conceito, a punição no autoconceito. Vamos ver o que é esse autoconceito e esse contexto aí. Então, o poder do reforço e da punição no autoconceito. O elogio já é, o elogio sincero, inclusive, um dos elementos presentes naquele livro, né, clássico aí da área comportamental, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, primeiras dicas lá é não criticar a pessoa. E uma outra muito ligada a essa que está lá no livro também é do elogio sincero. O elogio bajulativo, não, sincero, né? Fruto de uma qualidade que a pessoa verdadeiramente tem. Então, o elogio e outros reforçadores têm um peso marcante no desenvolvimento da pessoa, muito mais do que a punição. Então, muitos estudiosos apontam que elogios e repressões podem ser devastadores quando voltado à pessoa e não ao comportamento dela. O elogio, se é voltado ao indivíduo, pode gerar uma fogueira de vaidade, então passa a se achar demais, ou o contrário, né? Ela se acha extremamente desvalorizada ali quando temos a punição. Então, olha um exemplo, né? Quando se diz que uma pessoa é inteligente. Então, a pessoa é inteligente, ou outro, a pessoa é competente, ela é incapaz. Quando eu uso essas generalizações, essa adjetivação, né, que falada, né, que dado repetidas vezes, pode criar o quê? A visão que a pessoa tem de si mesma, que nós chamamos de autoconceito, né, a visão que eu tenho de mim mesmo. A partir desse momento, ela acredita nisso, ela passa a internalizar esse adjetivo e comporta-se como tal. E aí, pessoal, tem um estudo psicológico chamado viés da confirmação. Depois dêem uma olhada nesse estudo, tá? Eu vou até verificar se eu passo para vocês. Mas o que ela passa a acreditar, internalizar, é fruto dessa repetição, dessa adjetivação. Né? É a pessoa que talvez estudou numa escola que não lhe exigisse tanto, né? Talvez uma escola de condições mais precarizadas, e pelos resultados que tinha, ela tinha esse reforço, né, positivo de elogio, que ela é muito inteligente e ela passa a acreditar até ela entrar no ensino superior. No curso de administração nós não temos, eu acho que em Aparecida só no curso de contábeis. Mas na engenharia nós temos a primeira decepção do aluno, né? Quando pega uma disciplina muito pesada, né? Matematicamente. E ela talvez não teve uma base tão boa. Lá naquela escola ela é considerada muitíssimo inteligente, mas é uma escola que não exigia tanto, que não se aprofundava tanto. E aí quando ela vai para um ambiente mais que lhe exige mais, como cursar uma disciplina de cálculo 1, 2 e 3, fazer uma derivada, uma integral, o integral da integral, Lagrange e outros conceitos matemáticos mais complexos, ela vai do 0 a 80, né? Ela se acha extremamente
incompetente, burra e etc. Esse autoconceito cai por terra. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, né, todos nós temos um nível, eu falo isso, dois sem ser o próximo, no outro slide. Fulano é inteligente. Aqui nós apresentamos como o importante é você elogiar o comportamento, o reforço do comportamento. Por quê? Porque inteligente todos nós somos, da forma que nós também somos, todos nós somos ignorantes. Você não sabe tudo sobre tudo. E você é conhecedor mais de um assunto específico, né? Isso é normal. Competente. É óbvio que aquilo que você mais executa tende a ter mais competência. Aquilo que você nunca fez, você tem incapacidade para aquilo. Você não é incapaz para tudo. Você não é competente para tudo. Você não é inteligente para tudo. E também você não é o contrário de inteligente para tudo. Bem, imagine este exemplo. No chão de fábrica, quando os empregados ouvem constantemente a frase de que são incapazes, e aí temos muitos líderes que usam esse itinerário, né? Tem um desequilíbrio emocional, tem pouca inteligência emocional, então eles escutam frases de que são incapazes de fazer qualquer coisa que não seja apertar parafuso. Tudo que eu peço para você fazer mais do que isso, vocês não dão conta. Incrível a incompetência de vocês. E aí eles começam a acreditar nisso mesmo, né? A se desmotivarem. Da mesma maneira que uma pessoa que foi reforçada, né? Thomas Edison é um caso desse. Vocês sabem a história de Thomas Edison quanto a isso? Thomas Edison foi considerado incapaz na escola dele. A professora escreveu uma carta, né, a coordenação da escola, dizendo que ele não teria condições de realizar estudos, que ele teria que ser tirado. E a mãe fez o quê? A mãe falou o contrário para ele, mentiu para ele. Olha que mentira abençoada, e se é que pode associar essas duas palavras numa mesma frase. A mãe, né, falou o contrário, falou: olha, a escola diz que você tem um potencial muito maior do que a escola pode te entregar. E essa mãe começou a dar aula para ele. E ele alcançou um nível, né, graças a essa pedagogia do amor materno, né, que é capaz de dar a vida, quanto mais dar o conhecimento. Então a mãe dele foi a sua professora. Lhe alfabetizou muito mais rápido do que qualquer escola, por essa pedagogia, né, do reforço positivo. Então, se uma pessoa ouve que ela é inteligente, né, talvez ela vai deixar de se arriscar em uma condição que vai lhe exigir mais. Porque já que eu sou inteligente nesse contexto, eu não quero perder minha fama de inteligente, né? Então, isso é pior ainda quando culpa ou prejudica os outros pelo fracasso próprio. E aí eu falei isso hoje, né? Da autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade, né? É um pouco escuro, deixa eu melhorar essa luz aqui. Bem, então é normal, né, esse ato de culpar os outros aí pelos fracassos. E aí, finalizando, né, caminhando para finalizar, nós temos o autoconceito. O que é o autoconceito? É aquilo que eu acredito a meu respeito. É o conceito que eu trago a meu respeito. E quem molda o meu autoconceito? Os pesformadores, os pais, padres, pastores, professores nos primeiros anos escolares, são todos formadores do seu autoconceito. Então, ele é formado pela sua construção histórica, pelo comportamento que você foi replicando, pelas atitudes que você foi desenvolvendo e as opiniões que os outros que importam
Então, não são qualquer outros, são outros significativos para você, dizem a seu respeito. Então, peso, quando um pai e uma mãe fala para a criança que ela é incompetente, que ela é incapaz, né? Se enquanto adultos isso já pode desestabilizar, né? Nós tivemos influenciadores na era digital, em redes sociais, que não souberam lidar com as críticas, inclusive que cometeram, né, ceifaram a própria vida por conta de haters. Adolescentes, né, no estado de vulnerabilidade, mas pessoas adultas também. Então, sem as pessoas significativas dando esta noção de identidade, né, colocar o espelho ali na sua frente, né, os pais, aí nós estamos falando do lado positivo também, né? A pessoa ela não vai ter consciência que ela é uma chata de galocha, que ela é arrogante, que ela não tem educação, que ela é deseducada, que ela é uma pessoa legal, engraçada, simpática, sorridente, alegre, ou que ela é reclamona, rabugenta, propensa a nunca se deixar vencer quando o assunto é doença. Já viram pessoas que é assim? Você fala, nossa, eu tô com uma dor hoje de cabeça, e a outra pessoa, né? Você tá dando um desabafo, e a outra pessoa fala, nossa, eu tive uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, e ainda tô com infecção de garganta. Ela nunca deixa se vencer, né, por uma doença alheia. Ela sempre tá pior. Ela tá carente, né? Ela tá chamando a atenção. Então, quando as opiniões e os comentários são dirigidos a, a você, você tende a internalizá-lo, né? Colocar para dentro, a engolir essa opinião. Então, você é inteligente, e isso é uma frase generalizada, né? E pior do que isso, ela é irreal. Por quê? Porque você é inteligente em algumas áreas, múltiplas inteligências, né? Conceito de Gardner. Então, você é inteligente para algumas áreas, para as outras não. Ou o elemento negativo, né? Você é incompetente. Eu sou incompetente em algumas áreas, em outras não. Sou péssimo em aviação. Nunca pilotei um avião, né? Não estudo aviação. Não tenho horas de voo. Não voei em um simulador. Até que em simulador sim, mas não, né, pilotei do lado de um instrutor por tantas 1000 horas de voo. Não fiz o meu voo sozinho, né, e não passei por essa experiência. Por isso a importância de termos experiência. E aí, finalizando, né, caminhando para a finalização, estas distorções eu posso ir corrigindo, né? Por isso a importância do acolhimento. Porque a sociedade já nos entrega, é, já nos influencia de forma tão danosa o nosso autoconceito, né? Então, será que no nosso lar nós somos acolhedores? E aí, às vezes, pais perdem filhos por conta disso, né? Porque o lar é um lugar de isolamento e não de compartilhamento. Um lugar de acolher as dores que muitas vezes outras pessoas tentam nos influenciar no nosso autoconceito. Então, essas distorções, elas são corrigidas quando os elogios ou as repressões são direcionadas ao comportamento e não à pessoa, né? Então, é importante estar atento a isso. E aí, quando nós falamos em liderança, é importante dar feedback, né? Então, ao detectar erros ou acertos, o gestor deve ajudar o colaborador a, primeiro, expressar o que ele fez, o que ele sentiu, dar direito ao erro, né?
Então, o que foi feito de certo, de errado, e não esconder esse processo, né? E também se a pessoa, a partir de o que você faz a partir disso, né? Então, remeter isso a um elogio ou a uma bronca ao trabalho e não ao indivíduo, não à pessoa. Isso pode dar até assédio moral, né? Então, olha, o comportamento que ocasionou este erro, isso é um feedback real. E é obrigação do líder, viu, pessoal? Se vocês tiverem aula de liderança, né, várias disciplinas permeiam a temática liderança, nós vamos falar aqui também. Então, dar feedback é um papel da liderança. Então, Blanchard e Johnson, eles sugerem que, ao repreender uma pessoa, isso deve ser feito, né? Deve-se descrever qual foi o comportamento, né? Repreender esse comportamento e, né, apresentar um elogio sincero, né? Então, mas olha, foi importante que nós aprendemos isso. Foi importante que você, né, sabe que esse comportamento não poderá ser replicado e etc. Né? Então, os relatórios, por exemplo, não estavam claros quanto aos objetivos e atrapalharam o andamento da reunião. Confiamos na qualidade do seu trabalho, que em uma próxima oportunidade o relatório não faltará às informações. Acreditamos em você. É uma outra abordagem do que falar, poxa, absurdo, a gente pede um relatório, você não dá conta de fazer um relatório. Então, o quanto é fácil, né? Vociferar, jogar no outro desta forma e não no comportamento. Ok, pessoal? Então, era isso que tínhamos para hoje. Nós temos aí até a aula 7. Vou parar o compartilhamento aqui. Nós temos até a aula 7 como conteúdo da prova, tá? Então, estudem os slides, tá? Então, nós temos do slide 01, né? Onde nós estudamos a origem da psicologia, depois fomos adentrando na psicologia organizacional, falamos do conceito da psicologia, o que é psicologia enquanto ciência, né? Depois nós trabalhamos aí na aula 2 a própria psicologia organizacional, o mundo do trabalho como uma construção histórica e os desafios da atualidade. E aí adentramos nessa sociedade formada de organizações e falamos dos casos em que o psicólogo organizacional é utilizado, né? Então, quais momentos o psicólogo organizacional auxilia aí dentro dessa realidade, né? E também apresentamos divisões da psicologia organizacional para a psicologia clínica, enfim, né, trabalhamos uma série de aspectos, é uma aula extensa, né, essa aula 2. Trabalhamos na aula 3 também uma continuidade desse campo da psicologia organizacional. Então, nós falamos onde o psicólogo organizacional atua. Então, nós falamos também da relação da saúde e segurança ocupacional, em quais empresas é obrigado a ter esse psicólogo. Também é uma aula extensa, né? Na verdade, não é tão extensa, mas uma aula importante aí, tá? Com 22 slides. Bem, e aí nós adentramos na aula 4. No conteúdo da aula 4, tivemos uma atividade, né? Nós trabalhamos a psicologia organizacional aplicada à administração. E é importante, falamos das 3 fases da psicologia organizacional. Anotem essas 3 fases, estudem essas 3 fases, que são importantes, tá? Dentro da psicologia organizacional e o auxílio da psicologia organizacional no gerenciamento de pessoas. E aí abrimos um parênteses e trabalhamos a aula 5.
Por que parênteses? Porque falamos de estrutura organizacional. Então, aqui nós apresentamos estruturas organizacionais como um componente que influencia comportamento e falamos de estruturas organizacionais mais centralizadas, mais descentralizadas, estruturas organizacionais mais formais ou menos, canais de comunicação, e trabalhamos os componentes da estrutura organizacional. Quais são os componentes da estrutura organizacional? São 5. Como o trabalho será realizado, as cadeias e margens de controle, de comando, né? Centralização e descentralização, formalização e canais de comunicação. Isso forma a estrutura organizacional. E finalizamos a aula falando de estruturas mecanicistas e orgânicas. Qual é a correta? Depende. Depende da situação, do contexto, do mercado que a organização atua, tá? E aí, matamos a aula 5. Trabalhamos no último, né, no encontro anterior, na disponibilidade de uma aula gravada, o conteúdo importantíssimo da aula 6. Aula 6, behaviorismo na veia. Estudamos behaviorismo, tá? Então ali tem que estudar bem, tem que assistir a aula bem. Então nós falamos que o behaviorismo trabalha, né, a definição de comportamento, né? E é difícil, né? A questão do comportamento. Quais são os conceitos da escola behaviorista, os conceitos básicos. Então, falamos de 2 autores importantes do campo, né? John Watson, que, né, apresenta ali psicologia como os behavioristas a veem. Eu disponibilizei esse artigo para vocês, não cai na prova, né? Cai não o artigo em si, mas aqui o que John Watson apresenta nesse artigo, tá? E aí falamos do comportamento no contexto behaviorista, da aprendizagem no contexto behaviorista. E aí trabalhamos o condicionamento, que é a repetição do comportamento. E aí nós temos 2 tipos de condicionamento que vocês têm que saber explicar. Clássico, onde nós estudamos o condicionamento clássico a partir do experimento de Pavlov, com cachorros, e o condicionamento operante, que vocês também devem saber trabalhar, né, explicar, e as consequências do comportamento operante, que foi o comportamento criado por Skinner. Dentro do comportamento operante, é importante que vocês saibam explicar, que até desdobrou na aula de hoje. Reforço positivo, extinção, reforço negativo e punição. São os 4 componentes aí dentro do comportamento operante, tá? Então, eu expliquei cada um deles dentro da aula 6 e também do vídeo da aula 6, tá? E finalizamos na aula de hoje. Na aula de hoje, nós trabalhamos hábitos, crenças, rituais, né? Então, foram os elementos prioritários que nós trabalhamos. Então, falamos da formação dentro das empresas, de hábitos, de rituais que estão ali presentes. Falamos das 3 camadas dos hábitos: resultado, processo, que é o que eu faço, e a identidade. No meio ali está a identidade. Depois o que eu faço, que são os processos. E na parte mais superficial, os resultados. Eu não posso focar nos resultados. Eu tenho que focar na mudança de identidade e nas ações que vão gerar aquele resultado. Caso contrário, eu vou abandonar na primeira dificuldade. Então, eu expliquei as 3 camadas, falamos do que são rituais na sociedade brasileira e finalizamos com o poder do reforço e da punição no autoconceito. Então, eu tenho que reforçar ou punir no comportamento, não no autoconceito. Exemplificamos isso e finalizamos a aula falando da importância do feedback dentro dessa construção. Ok, pessoal? Então era isso que nós tínhamos, para a aula de hoje. Finalizar aqui a gravação. O que cairá na aula são os slides, do 1 ao slide 7. E por hoje é só, né? Pedir para que todos
respondessem lá, né? Todos responderam, o campus. O Pedro também, beleza. Todos responderam o campus, o curso e qual o turno que estudam. E é isso. Estudem para a prova, os slides. Desejo a todos uma boa prova. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail. Tem o nosso grupo de WhatsApp. E é isso. Escrevam lá no chat presente, tá? Por favor. E pode falar. Escreve lá e fala aqui no chat também presente. Por hoje é só, pessoal. Obrigado. Logo mais eu vou subir a gravação e também o vídeo disponibilizado e o resumo. Um abraço aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu? Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa prova a todos. Boa noite. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.